E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. E eu quero ter uma conversa aqui com vocês. Oi, oi. Tá, tá, tá ok. Eu quero ter uma conversa aqui com vocês, baseada em uma conversa que eu estava tendo aqui com o Anderson, né? Sobre um vídeo que eu fiz. Não. Tá. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda não foi pro ar, né? Mas já está disponível aqui pro pessoal que é membro aqui do grupo, tá certo? E o Anderson que faz aí as thumbs, né? As capas aí do canal. Agradeço bastante. E ele postou um comentário aqui. E esse comentário que ele postou, eu até, né, respondi aqui em áudio. Me fez refletir. Depois, né, fui ali tomar um banho e fiquei pensando sobre o assunto, né? Sobre todas as possibilidades. E eu falei, vou gravar um vídeo sobre isso aí, trocar uma ideia com a galera. Que é basicamente o quê? No vídeo eu trato basicamente eu estou falando do Código Civil de 1916, né, e da mudança que ele teve em 2002, né, e é tratado como se o Código Civil, né, ele fosse um negócio absurdo, criminoso para a mulher, né. E eu vou mostrando no vídeo, tipo assim, eu estou esperando a parte criminosa, a parte que a mulher é tratada igual um lixo e tudo mais. E cara, é interessante por quê? Porque quando a gente vai na história, certo? Porque assim, ó, nós, né, que falamos, tratamos desses assuntos, falamos do comportamento feminino e por aí vai, entendeu? Nós somos taxados de misóginos e tudo mais. O que eu vejo que a gente faz é expor a realidade sobre o comportamento feminino, beleza? E eu sou um cara que eu gosto de voltar lá atrás, né? Ir na história e checar. Vem aqui, aconteceu de fato isso mesmo com as mulheres ou não? E aí, quando a gente faz esse exercício de entender como as coisas aconteceram, e como elas chegaram até aqui, eu fico, cara, tipo assim, qual foi o período da humanidade, principalmente do Ocidente, aonde a mulher foi tratada igual um bicho, tratada como uma mercadoria? Eu não consigo enxergar. Você pega as histórias antigas, você pega documentários e até muitas coisas que são retratadas em filmes e você vê um romantismo exacerbado. Né? O pessoal, mas o filme força o romantismo. Até em filmes que tentam retratar época, você vê que o tratamento com as mulheres não é um tratamento muito diferente, né? Até melhor do que se tem hoje, né? Até por toda essa libertinagem. E aí você olha que quando o tempo ele vai é, passando e as mulheres vão ganhando mais liberdade, mais regalias, a sociedade como um todo vem piorando. Qualidade de música, a violência, né, criminalidade, qualidade dos serviços, tudo vem piorando. E aí os caras querem nos convencer. Veja bem, né? Principalmente o que tange o feminismo, eles querem nos convencer que a mulher é oprimida na sociedade. Só que aí, quando a gente volta, né, para a sociedade, que é uma coisa que eu até comentei com eles, a gente vai voltando lá atrás. Ué, vamos colocar assim, né? Vamos colocar dos anos 1900 para cá, que fica mais fácil de a gente fazer uma repescagem, que eu não vou voltar mais atrás um pouco não, mas teria coisas para a gente analisar. Aí você tem ali na década de 20, na década de 10, na década de 20, a primeira programadora do mundo, uma mulher. Ué, calma aí. Vocês querem defender privilégios para mulheres atualmente, sabe? Massacrar o homem baseado em uma suposta dívida histórica de opressão que a mulher sofreu na mão do homem. Aí vocês que defendem isso tentam empurrar pra gente que as mulheres em 1910 eram fodas, 1920 eram fodas. Tinham mulheres que inventou, né, a programação, a internet como conhecemos hoje, né? A forma de usar o algoritmo, né? O primeiro algoritmo foi criado por mulher. E aí você fica assim, calma aí, é para mim acreditar ou não é para acreditar que a mulher era oprimida? Porque qual homem comum na época teria a capacidade e a sorte de nascer em uma família rica que colocasse ele para estudar? Tipo assim, vocês querem que eu acredite que a mulher é oprimida, mas em 1920 as mulheres já estavam na indústria trabalhando. Ou é mentira? Esquece o Brasil, tá? Tudo que veio para o Brasil é atrasado. Vamos falar de Estados Unidos e Europa. As mulheres já estavam trabalhando. Até antes um pouco, né? Mas vamos partir ali para meados da Primeira Guerra Mundial. As mulheres já estavam trabalhando. Em 1940, né, para 1950, você tem a pílula do dia seguinte e a mulher
deixa de pedir a permissão do marido para poder trabalhar. Fora várias outras, e as mulheres eram tratadas como, né, dondocas do lar e tudo mais, intocáveis, precisavam de tanta proteção. O homem tinha que morrer para proteger mulheres. Você tem leis em países aí, até hoje, né, que privilegiam a mulher em questões de guerra, né? A gente tá vendo aí Rússia, Ucrânia. Então, assim, eu realmente quero saber em que época a mulher foi tão oprimida pra gente estar pagando o pato hoje. Sério mesmo. Aí na década de 60 para 70 você tem a liberação sexual. Você tem o direito ao divórcio. E isso aí é porque a mulher já tinha pensão, já tinha uma série de regalias. E a coisa só foi escalonando. Ah, porque a mulher está conquistando espaço na música. Aí tá. Elis Regina é de que época? Gal Costa é de que época? Né? É... Esqueci o nome de outras cantoras aqui grandes. Ué, não dá pra entender. Não dá pra entender. Desi Gonçalves veio do sucesso de que época? Carmen Miranda, essa aí que eu queria lembrar. Sucesso internacional. Tipo assim, não dá pra entender essa tal opressão. Porque quando você lê o Código Civil, você vê que a mulher, ela era tratada com um certo tom de... Sim, se colocava a mulher na condição de incapaz, mas como para protegê-la. Eu não estou dizendo, pessoal, que não tinha um ou outro pensamento complicado, né? Aí um exemplo, você vai pegar pensadores ali por volta de 1800, 1700, 1800, que tinham duras críticas, e até antes, na realidade, quando você vai pegar os escritores cristãos, principalmente como Tertuliano, Santo Agostinho, que tinham críticas pesadas às mulheres, né? E aí a gente já remonta já terceiro, quarto, quinto século, e você vai pegar Arthur Schopenhauer e outros aí, né, no século XVIII, os caras tecendo críticas que hoje a gente tece, né? Sobre a liberdade sexual da mulher, como ela faz o mau uso disso, sobre a questão de vestimenta, sobre a manipulação das mulheres. E aí eu me pergunto, se nessa época a mulher era tão maltratada, era tão oprimida, sabe, era tratada igual um bicho, como é que existia espaço para tal comportamento feminino que a gente vê hoje? Não é estranho, pessoal? Vocês querem que eu acredite que eu acredite que a mulher é oprimida, mas eu não vejo essa opressão na história. Um exemplo, quando você vai para a Bíblia e você pode pegar escritores contemporâneos da Bíblia e você vê o tratamento que era dado às mulheres, não era um tratamento de bicho. As mulheres já tinham direito à herança pela lei hebraica. Elas eram protegidas. A mulher não poderia ficar desamparada sem casamento. O cara, mesmo sem gostar, tinha que casar com a mulher do irmão caso o irmão morresse, para que ela não ficasse desamparada. Existia todo um sistema ali de proteção à viúva e aos órfãos. Você vai ter grandes rainhas na época, mulheres comuns que tinham uma vida social participativa. Por exemplo, você vai chegar ali no Novo Testamento, você vai ter Priscila e Áquila, né? E Priscila era uma mulher de negócios da época. Tu volta mais atrás, tudo bem, é mãe do rei Lemuel, né? A mulher sábia, a mulher virtuosa. Você vai pegar a mulher de Abraão, você vai pegar as mulheres de Jacó, todas tinham uma estima. Não eram tratadas igual bicho. Você vai ver que a Bíblia ali relata a relação de Abraão com Sara, é uma relação de amor. Ela ria, eles brincavam. Tanto que o faraó achou que era irmão. Ele viu ali Sara e coisa brincando. E Abraão brincando. É isso que a Bíblia fala. E faraó ficou encantado com a beleza de Sara. Você vai pegar no Novo Testamento diversos casos. E aí, voltando a essas artistas, essas mulheres. A mulher era tão oprimida que Dilma era guerrilheira. Que opressão é essa, cara? Sério. Que opressão é essa? Eu queria entender essa tal opressão que as mulheres viviam e que hoje a gente tem que pagar o pato, porra. Quando eu vou pra história, quando eu vou ver os relatos, eu não vejo essa opressão. Galera, pode conversar aí se você tem pai vivo, se você tem avô vivo, converse como era na época. Eles vão falar, a gente ia pra baile, a gente saía, a gente não sei o que lá.
ficava, namorava. Não muito diferente hoje. O que difere hoje é que a mulher tem mais... Que não é liberdade, tá? A mulher sempre teve liberdade. Hoje a mulher tem privilégios. É diferente de liberdade. A mulher tem privilégios e hoje você tem a internet. Pra desgraçar de vez tudo. Mas meu pai é de 61. Meu pai é de 61. Minha mãe é de 63. Eu não vejo essa opressão. Eles me contaram essa opressão. Não tinha, pô. Não é muito diferente de hoje. Na realidade é diferente porque antigamente era mais respeitado as coisas, né? Com certeza, se eu perguntar relato do meu avô, eu não vejo essa opressão que tinha. Aí meu avô já vai ser, né? Talvez ali década de meu pai é 60, né? Talvez 30. Meu avô nasceu em 30, até um pouco antes. Não se vê essa opressão, pessoal. Então, assim, realmente, quando você para pra analisar, pra questionar, você fica assim, cara, sério, agora me diga aí, onde é que houve essa opressão? Tipo assim, os mesmos que dizem que as mulheres eram oprimidas, que eu tenho que aceitar, que eu tenho que dar privilégio pra mulher, é os mesmos que tentam empurrar a goela abaixo pra mim, que em 1800 já existiam grandes escritoras feministas. Ué, mas cadê essa porra dessa opressão? Se compreende? Em 1900 a mulher estava revolucionando aí, criando o primeiro algoritmo, sendo a primeira programadora. Ué, até um código de programação que nunca foi utilizado. Ninguém sabe se funciona, né? Nunca foi utilizado. Ué, pessoal, sério. Então, assim. Ah, não obstante, aí agora começa a surgir um monte de matéria. Existiam guerreiras vikings. As mulheres eram melhores caçadoras que os homens. As mulheres também caçavam. Ué, caralho. Eu tenho que acreditar o que então? Que porra de opressão é essa? Vocês estão inventando? Estão mentindo pra gente? Vou dar um de inocente aqui, né? Vocês estão mentindo pra gente? Que porra é essa, velho? Vocês entendem todas as contradições e aí você pede uma prova histórica da opressão feminina? Cadê? Aí onde supostamente, talvez, teria uma opressão feminina, né? Seria no Oriente Médio. Aí esse mesmo pessoal aí que tá dando privilégio pra mulher defende o Oriente Médio, defende os países islâmicos, mas não oprime as mulheres? A gente sabe que não é bem assim, né? Já trouxe aqui dados para vocês do Oriente Médio, a gente sabe que não é bem do jeito que eles falam. Não é o Brasil, mas não é do jeito que eles falam, não. O negócio lá tá bem mais solto. Compreende, pessoal, que quando você começa a questionar, você vê que é um castelo de cartas, que se você tirar uma carta começa a desmoronar tudo. E aí, ó uma mensagem que o Anderson me mandou que motivou a gravar o vídeo. Ó. Ele tá aqui, ó. Eu estava assistindo um vídeo sobre o Código Civil de 1916 a 2002 e pensando, que raiz de dívida histórica do homem brasileiro é essa que tanto falam? Os homens de fato só permaneceram no poder por 44 anos e isso não é nem metade de uma geração. Meu raciocínio é o seguinte, o período da escravidão eu não conto porque negros... Não, mas deveria contar. Aqui, ó, é um ponto interessante que eu acabei não respondendo no áudio. Eu vou passar o áudio que eu mandei. Aqui é interessante. Galera, quem se fudia mais aqui nesse período da escravidão? Era o negro homem ou o negro mulher? Rapaz, a negra mulher tinha tanta regalia, até certo ponto, que existiam as sinhás. É. Existiam as negras que eram amantes ali, que eram especiais pro dono. E nisso o homem negro era o que mais se lascava. Até nisso, velho. Até em um período tão obscuro como foi a escravidão no Brasil, a mulher ainda assim tinha mais privilégio que o homem negro. A mulher negra, né? E quem estava lá para libertar os negros? Quem assinou a Lei Áurea? Rainha Isabel. Ué. Ué. Quer dizer que foi uma mulher que foi importante para isso. Ó, o período... Foi Rainha Isabel? É. O período da escravidão eu não conto porque os negros e negras sofriam. As ciazinhas eram mimadas e protegidas e tinha um espaço. Tanto que uma das caras da abolição é a mulher. Exato. Em 1916, a segunda onda do feminismo, em 1960, são 44 anos.
Entre 1960 e a terceira onda do feminismo em 90 são 30 anos. E esse período já não existia mais a moral de antes. A mídia já pervertia a sociedade, os políticos já davam cada vez mais direito às mulheres, retirando dos homens. Entre 1990 e a quarta onda do feminismo em 2012, as coisas já não eram mais como antes. Resquícios de uma sociedade íntegra já não existia mais. E aí em 2010 para cá foi que desgraçou de vez, tá? Sempre lembre dessa data. Hoje, 2024, a sociedade está próxima do fundo do poço. Olhando para trás, fica nítido que conforme as mulheres foram subindo os degraus de um lado, a sociedade ordeira e minimamente justa descia pelo outro. Exatamente. Você pega as músicas que são feitas de mulheres e músicas feitas para mulheres, é um lixo completo. Aí eu pergunto, que dívida histórica do homem é essa? Essas vagabundas e esses bandidos trazem militância de outros países e transformam em uma realidade. Mas não é nem a realidade de outros países também não, Anderson. Esse é o ponto. Nem é também. Tá? A realidade que nunca é, que não é e nunca foi a realidade do brasileiro. Eu estou desconsiderando muita coisa nesse período. Resumindo, entre 1916 a 60, reinava o patriarcado machista opressor, 44 anos. Entre 1960 a 2004 são 64 anos. Se a gente for dividir da forma que eles querem, né? De Código Civil e tudo mais. Ou seja, de hegemonia feminina. Já foi paga a dívida, né? Se a gente considerar a verdadeira mudança para a mulher de 2002 a 2024, fica gritante o mal que a liberdade feminina causa. Em 22 anos elas destruíram a sociedade. Imagina nos próximos 22. Aí aqui o áudio que eu mandei, né, pro Enzo. Exatamente. E aí você entende que a falácia de que na Idade Média a mulher era tratada como uma mercadoria é pura mentira. Você não encontra isso em nenhuma obra literária da época, em nenhuma obra. Você vai ter pensamentos de alguns filósofos que criticavam o comportamento feminino. Que comportamento esse? O mesmo comportamento que criticamos hoje. Ou seja, me explica como é que uma mulher era tratada igual um bicho, ela era tratada como um ser débil, e ela tinha o mesmo comportamento pérfido, né, malicioso, que a gente percebe hoje elas tendo essa liberdade. É claro que hoje se tem mais liberdade e por isso você vê a sociedade caminhando para a ruína. Mas dizer que antigamente não, aí a gente volta mais um pouco, você volta no período da Bíblia, cara. E eu não vou falar de mulheres rainhas, a gente está falando de mulheres da sociedade comum. As mulheres não eram tratadas igual bicho, não eram destratadas. Não eram. É só você pegar as esposas dos patriarcas, dos juízes, e você vai ver que eles eram tratados igualmente. Né? Aí tu pega Salomão, tu pega Davi, olha o que os caras fizeram por conta de mulher. Tá entendendo? Os caras não tinham essa coisa de disposição assim, a mão é minha e acabou. Não existe. Um exemplo mesmo que eu falei de Davi, né? Uma das esposas de Davi era Abigail, e você vê que a Abigail era a senhora da casa dela. Ela geria, ela tomava conta. E só não houve treta entre o marido dela, o falecido marido dela, Nabal, né? E Davi, porque ela entrou na frente e ela conversou com Davi e falou: Ó, meu marido é velho, ele tá bêbado, tá? E aí ela cuidou, ela ajeitou, né? E obviamente Davi espertão, né? Ó, quando o cidadão morrer, eu venho te buscar, tá? Pelo menos nessa parte aí ele não matou, não foi desgraçado igual a de Nabote, né? A Nabote? Urias. Né? Entendeu? Você pega a esposa de. A primeira esposa de Davi, que é a irmã de Jonathan, filha de Esaú, né? Ela suplicou, entrou na frente, suplicou pelo pai, não, eu amo meu marido e tal, aquela coisa toda. Não tinha, a mulher tinha essa moral, tinha esse acesso. Sabe? Você olha os relatos, não faz sentido você ver uma opressão. Poderia haver uma cultura ou outra ali mais complicada, como existe em qualquer lugar, mas não da forma que eles dizem. Né? Essa opressão feminina, como eles dizem. Né? E se houve uma opressão em algum momento, em alguma situação, não era simplesmente pela mulher ser mulher, mas era por conhecer a natureza da mesma, se inibia certas atitudes. Né? Então, e aí, bem elaborado o seu texto, né, nesse sentido de mostrar, ué, que dívida é essa? Se a gente for olhar de onde vem as tais conquistas femininas, o tempo que já está aí falando isso, alardeando isso, tem mais tempo do que o pseudo-patriarcado que eles falam, né, que foi ali de 1916 a, sei lá, a 60. E você foi generoso, né? Você foi generoso. Você colocar 1916 a 60. Até porque, 1920, na Europa, a mulher já estava votando. Entendeu? Já estava votando e já estava no mercado de trabalho. Entendeu? 1930, 1940, ali meados da Segunda Guerra Mundial, a mulher já estava trabalhando, pô. A mulher já estava trabalhando, a mulher já tinha uma pílula do dia seguinte.
Entendeu? A mulher já podia decidir se ia trabalhar ou não. A questão é que a matéria que a gente leu se trata do Brasil. E o Brasil tem uma diferença de mais ou menos 10 anos de todas essas coisas. Tá? Foi começar a se igualar ali na década de 70. Mas o Brasil sempre, vamos dizer assim, 10 anos depois, chegava essas leis aqui no Brasil. Certo? Então, quando a gente olha para o cenário americano e europeu, o negócio é mais cedo. É 10 anos mais cedo. Então, assim, a mulher já estava saindo para protestar em 1920, já estava conseguindo, já tinha direito ao voto, conseguiu o direito ao voto, né? Já estava nas fábricas, já estava trabalhando, certo? 1940 para 50 já tinha a pílula do dia seguinte. Ué, então, não dá fechando essa conta. Não tá fechando, velho. De onde vem essa opressão? Né? Quando você vai analisar a fundo o porquê, nos detalhes, você fica assim, cara, tipo assim, é uma grande tentativa ridícula de reescrever a história. A força, a marra, né? Essa é a realidade. Aí o Anderson ele cita que Schopenhauer, né, ganhou uma matéria só para expor isso. Schopenhauer, que casou-se várias vezes, claramente ele não tinha ódio das mulheres, mas ele criticava o comportamento delas, né? E por quê? Porque simplesmente o cara cresceu dentro de uma casa que a mãe abandonou o pai para morrer à míngua de doença para correr atrás de um amante mais novo. Foi essa a realidade. Quer dizer, isso na época de Schopenhauer, cara, a mulher já fazia isso, já abandonava o marido para correr atrás de outro. E cadê a opressão? Cadê a opressão? Né? Aí é ridículo e isso a gente percebe que a narrativa é boa e acaba convencendo muitos homens, obviamente com a ajuda da ignorância e da criação vaginocrata. Tudo que eu falei é baseado no Brasil mesmo. Foram 400 anos de escravidão, 44 de uma sociedade ordeira e desde a década de 60 é só ladeira abaixo. Tá entendendo? Então assim, quando a gente para checar, quando a gente para, eu vou até mandar no grupo aqui logo para adiantar que depois eu mando o vídeo lá. Quando a gente para fazer a checagem dos fatos, você vê que, calma aí, qual foi o período dessa opressão terrível? Não existe, correto? Não existe. Então, diga aí o que vocês acharam, se vocês perceberam como também nós estamos percebendo que existe essa grande mentirada, e não é pouca não, tá? Não, existiu uma coisinha ali, vamos se... Não. Eles se baseiam em um grande castelo de nada, de cartas, de areia, sabe? Não tem algo sólido, firme para se embasar, beleza? Então é isso aí, galera. Comente aí o que vocês acharam. Valeu e até o próximo vídeo.